Olá, gente querida, que alegria estar aqui com vocês para esse podcast que vai ser forte, gente. Hoje eu estou recebendo, na verdade, dois convidados, né? Um que é o convidado que a gente vai perguntar, que é o Isaías Saad, esse grande músico, talentoso, homem de Deus. Um menino ainda, fez 30 anos, gente. Tem a vida pela frente, mas já é casado e já é um expoente na música gospel brasileira. A gente vai falar da vida dele, vamos falar de espiritualidade, vamos falar também do que está acontecendo, né, na atualidade. E, para me ajudar aqui, introduzir essa questão, meu genro querido Ramon Vilar. Sejam bem-vindos, Isaías. Obrigado. E Ramon. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Que honra estar aqui com você, pastor Lamartine, pastor Ramon. Alegria. Quer dizer que é o primeiro podcast? Primeiro podcast. Olha que honra, gente. Primeiro podcast. Quando ele estiver fazendo o milésimo, eu vou dizer, mas o primeiro foi comigo. Não, mas a honra é minha, né, de abrir com um podcast como esse. A honra é minha. Muito legal. Isaías, queria começar perguntando para você. Você é jovem ainda, mas a gente já percebe maturidade espiritual. Você ministra muito bem, além de cantar, de compor, mas você ministra. Na tua ministração tem muita unção. E assim, eu queria perguntar para você se você recebeu isso já desde a infância, porque às vezes a pessoa se converte, é um artista, né? E quando ela vem, ela ainda tem muito do traquejo do mundo, aquele sistema do mundo. No teu caso, não tem muito disso. Você não é o cara que parece que está trazendo show, embora o teu show, a tua adoração tenha, né, o aspecto artístico, mas você é um cara que parece que está levando tudo para Deus, entendeu? As pessoas que ouvem a tua música ficam impactadas espiritualmente. Não é uma coisa, como eu diria, um show gospel. Sim. Conta pra mim, como é que é a tua história? Se converteu quando? Como foi a tua história, a infância e tudo mais? Olha, o que você falou faz muito sentido, porque eu comecei ministrando louvor na igreja, né? Então, tudo que eu faço foi gerado na igreja local. Então, eu não consigo fazer nada diferente do que aquilo que eu fazia na minha igreja, que eu continuo fazendo, né? Eu só fui pra fora com aquilo que eu fazia. Então, não vir com esses comportamentos, com esses vícios, né, artísticos do mundo, eu acho que foi muito bom para mim, né? Deus tem me poupado de não estar nisso. Não que quem vem, né, Deus pode fazer muito mais até. Mas foi muito bom ter gerado tudo que eu faço na igreja. Mas eu cresci na igreja, né? Você perguntou da minha infância. Meus pais são da Assembleia de Deus. E eu cresci na Assembleia de Deus com eles. Então, a minha mãe, quando eu estava grávida de mim, ela já tocava sax. Então eu cresci tendo uma percepção musical um pouquinho mais aguçada. Apesar de que na minha adolescência, infância, eu nunca liguei para música. Eu fazia parte de uma igreja muito musical, né? Tinha orquestra, coral de jovens, Assembleia de Deus é impressionante. Sim, você é bem capaz de ter um coralzinho de recém-nascido chorando, assim, que, meu, é tudo muito musical. Então, cara, consequentemente, você fica exposto ali àquele ambiente musical e você cresce com uma percepção musical mais aguçada do que seus outros amigos que não fazem parte desse ambiente. Então, eu cresci nesse ambiente, mas com 15 para meus 16 anos eu tinha uma experiência com Deus, porque até então eu conheci o Deus dos meus pais. Eu sempre fui aquele, assim, adolescente meio Raimundão, né, que eu falei, um pé na igreja, outro no mundo. Mas graças a Deus, assim, que o Espírito Santo me encontrou com meus 16 anos. Tive um encontro com Deus na minha atual igreja, né, que é a Bola de Neve, hoje. Meu querido amigo Rina. Ele gosta muito de vocês, meu Deus do céu. E a gente dele, eu brinco com o Rina, né? Quando vem gente de lá, eu recebo muito bem. E quando alguém daqui fala, tô indo pro Bola, eu falo, pode ir, que lá é uma igreja que eu boto a mão no fogo, que eu conheço o Rina. Tem algumas aí que falam, não, essa você não vai não. Melhor não ir, vai não. Mas a gente é muito, assim, tem muito respeito um pelo outro ministério. Ele vai até pregar na nossa conferência, depois de muitas tentativas. Eu falei, dessa vez você tem que aceitar. Então, glória a Deus, está numa igreja séria, uma igreja que de fato, né, prega o evangelho. A gente sabe que tem muita retidão ali, né? Não, e lá, assim, foi onde tudo aconteceu, porque como aconteceu? Eu comecei a cantar nas células, tipo, em pequenos grupos, e aí comecei a falar, você tem uma voz diferente, tem um timbre de voz diferente, eu acho que você devia estudar, você tem um talento. Aí eu comecei a estudar com uma professora de canto que era líder de uma das bandas de louvor da igreja. E aí ela falou, você tá melhorando, vai ser backing vocal lá da minha banda. Aí eu fui, fiquei 2 anos sendo backing vocal. E aí ela falou, vou casar, preciso de alguém que me substitua, não tem ninguém, vai você. Eu falei, então vamos lá. Comecei a substituir ela, cantar nos cultos.
E aí a igreja começou a gostar, e o pastor começou a me dar oportunidade, o Rina, a pastora Priscila, a Denise, meu, canta aí nos cultos, vamos lá, vamos lá. E começou a fluir naturalmente, até um dia que o Rina, anos ministrando, me chamou e falou, cara, eu quero sentir de pagar um CD pra você, de abençoar você com o seu CD. Então o Rina, ele tem muito a ver com tudo que aconteceu assim na minha vida, sabe? E ele foi bem, assim, foi bem direcionado por Deus. Né? Ele falou, meu, foi bem numa época, porque eu lancei o CD numa época que eu nem tinha noção do que ia acontecer, né? Eu tinha um desejo no meu coração, e na época que Deus colocou esse desejo no meu coração, foi a época que o Rina me procurou e falou, meu, quero te abençoar com esse CD. Essa época foi depois de você ter lançado sua primeira música, a versão lá, The King's Here? Foi, porque acontece, eu tava comentando com eles, né, aqui. Quando eu comecei a ministrar louvor na igreja, eu comecei a fazer algumas versões de algumas músicas e tocar na igreja. Pegar uma versão da Bethel, enfim, do Jesus Culture e colocar na igreja. E aí eu fui colocando isso no meu canal. E era uma coisa bem amadora, era com a banda de louvor da igreja. A galera não era profissional, a galera tocava no louvor da igreja e trabalhava com outras coisas, sabe? E a galera começou a ouvir, assim, o pessoal da igreja, mas meu canal era muito pequeno, né? Era realmente para abençoar a minha igreja canal local. Do YouTube. E aí, nessa época que foi, assim, passou alguns anos ainda dessa época, o Rina falou, meu, você tem um chamado, eu quero te abençoar com o seu CD. E foi aí que nesse CD que tinha Usado Amor, né? Que foi a música que explodiu. Que arrebentou, né? Várias músicas cresceram, mas Usado Amor foi, tipo assim, o carro-chefe desse CD. Quantas visualizações já tem? Olha, ela tem nas plataformas uns 90 milhões e no YouTube 330 milhões. Meu Deus. Então ela passa de 400 milhões de visualizações. É uma coisa, assim, de Deus mesmo, assim, porque vai além da capacidade humana. Mas eu não entendi, o Ousado Amor foi antes ou foi o CD antes? Não, foi depois. Porque acontece, eu tava comentando com eles ali nos bastidores que antes de eu lançar meu CD, eu fazia algumas versões e colocava no YouTube, mas uma coisa bem amadora. Tá. Né? Mas já teve um alcance legal, 1 milhão de visualizações. Teve, assim, porque quando eu falo do alcance que teve o CD, né? Pra mim, tipo assim, que pô, explodiu. O Ousado Amor. Porque nas plataformas digitais, o Ousado Amor foi a minha primeira música, em 2018. Entendi. E já estourou. Meu, lancei o negócio assim. Eu lembro que eu dormi numa noite, tipo, quando eu acordei, já tinha 500 mil visualizações. Aí na outra semana, 3 milhões. Na outra, 10 milhões. Na outra, que isso? 20 milhões. Aí foi indo. Foi assim, subindo. Nunca entendi, assim, né? Mas eu acredito que realmente Deus me escolheu pra gravar essa canção. E de lá pra cá, assim, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Assim, eu nunca imaginei, assim, um dia poder falar de Jesus na Rede Globo, por exemplo. Na Fátima Bernardes, falar de Jesus. Assim, e como foi isso? Assim, ó, eu não sei explicar exatamente como foi, porque tudo na minha vida foi tanto milagre atrás do outro, assim. Eu sei que o que aconteceu... teve uma mulher chamada Arleide, inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo pra ela. Gosto muito dela, eu e a Vitória tem um carinho muito grande por ela. Ela é uma assessora, ela trabalha com mídia. E o pai dela, ele veio a falecer há pouco tempo atrás, infelizmente, assim, foi bem triste. E na fase que ele estava internado, ela ouviu Ousado Amor. Olha. Ela ouviu essa música. E aí tinha um amigo meu que tinha contato com ela, e ele falou, eu tenho um amigo que canta, não sei o que, ela mostrou a música, não, essa música eu tenho ouvido aqui, tem ajudado muito a gente nessa fase do meu pai, que ele tá internado, tá no leito, tá difícil, e a gente fez uma conexão, e assim, ela me colocou lá dentro, eu não paguei R$1, tipo assim, eu não fiz nada, ela ouviu a música, foi abençoada, conheceu esse amigo meu e falou, meu, tem um convite pra você ir na Fátima. Muita gente... E você cantou essa música lá? Eu cantei essa música lá, e muita gente, Uau. tipo, paga muito dinheiro pra estar nesses lugares. Muita gente faz loucuras pra estar nesses lugares. Eu fui de graça. Ele falou, meu, vai lá. Então, né, é muito louco, porque na minha vida, pastor, eu nunca esmurrei a porta, nunca chutei a porta, nunca pedi oportunidade. Eu sempre aprendi isso, nunca se convide, aprenda a ser convidado. Né? Eu nunca chutei porta de ninguém. Foi desde o CD, olha, eu quero te abençoar com o CD, olha, você vai tá sendo convidado para ir nesse programa de televisão. Foi realmente Deus fazendo por mim, assim. Porque, afinal de contas, tudo é pra glória dele e no final a gente levanta o nome dele, fala dele, né? Então, a minha história com Cristo, minha história ministerial que eu tenho construída, porque faz 4 anos, né? É bem recente. Eu vejo Jesus, assim, na capa de cada capítulo, assim, no início de cada capítulo. Não tem como explicar. Porque eu venho do Peri, assim, eu venho de uma periferia, né? Eu cresci numa periferia. Eu fui Jardim Peri. Jardim Peri. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu vi coisas muito difíceis na minha vida, amigos que foram presos, cresci com amigos que foram para as drogas. Eu não fui poupado disso, né? Eu nunca usei drogas, mas eu tive acesso a tudo isso. Eu vim de uma rua onde tinha um ponto de droga em frente à minha casa.
não tenho uma formação acadêmica. Eu sei, desde que eu me converti, eu entendi que eu tinha que me entregar inteiramente para Jesus. Eu só queria viver para Jesus. Até minha mãe falava, você precisa estudar, menino. Vai fazer alguma coisa, você quer falar de precisar de igreja. Minha mãe é crente, né? Você tem que ter um futuro para sua família, não sei o que e tal. E eu sempre orava e Deus sempre falava, não vai, não estuda, não faz faculdade. É engraçado falar isso, né? Mas eu sempre orei por isso. E assim, foi logo quando eu fiz meus 22 anos que eu comecei a preparar meu repertório do meu CD. E hoje, por exemplo, eu não tenho tempo. Como eu ia estudar? Como eu exercer uma função, uma profissão no mercado de como um trabalho? jogador de futebol que tem que jogar muito, não tem tempo, né, para não tenho estudar. tempo, não ia conseguir. Então, realmente foi além do, eu quero dizer assim, foi além do meu intelecto humano, foi além da minha capacidade, foi além do que eu podia construir. Deus fez por mim. Então eu sou um improvável de Deus. Eu me considero como um improvável de Deus. Uau, que história, né? Que coisa linda. E é doido, né? Porque eu cresci com pessoas que hoje estão presas, por exemplo. Né? E Deus me poupou de tudo isso, assim, e me trouxe onde eu tô para falar dele. E como que foi a sua experiência com Deus? Você falou que você teve uma experiência forte aos 16 anos. Cara, foi muito louco, assim. Eu tava num retiro de jovens lá da igreja. E a gente estava num momento de adoração e como se eu tivesse saído do meu corpo, assim. Foi uma experiência que é sobrenatural, que eu nem sei explicar direito. Mas eu via, assim, nessa experiência, as mãos de Jesus furadas. Só que não saía assim, saía uma luz. E essa luz entrava dentro de mim. E essa luz começava a me limpar de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. E eu chorava, eu gritava muito alto, assim, era realmente incontrolável. Eu sentia muito a presença de Jesus. Foi a primeira experiência com ele. E essa mão ia passando, assim, desde a minha cabeça até meu pé. Ia, tipo, tirando toda a sujeira. Mesmo. Toda a sujeira. Eu via, tipo assim, sujeira saindo de mim, assim, Era uma visão espiritual. E aí, quando eu voltei dessa experiência, ainda estava no momento de louvor, parecia que eu estava leve, assim. Eu pisava, parecia que eu estava andando nas nuvens. Era uma coisa muito... Isso foi no acampamento do Bola. Foi. E aí, de lá, essa experiência marcou muito minha vida. De lá, eu nunca mais consegui largar Jesus. Que tremendo. Isaías, uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que é músico. Assim, a música, ela é um instrumento extraordinário, né? Sim. Porque ela toca a vida das pessoas. A gente é corpo, alma e espírito, né? O corpo é a sede dos sentidos, né? Sim. Os 5 sentidos. O espírito é a porção imaterial que Deus colocou em nós, que somos feitos à imagem e semelhança dele, e Deus é espírito. Mas a alma é a porção do intelecto humano, né? Onde tem sentimentos, emoções, vontades, desejos, medos. E eu percebo que muitas vezes o que impede uma pessoa de se converter é a alma. Eu me converti por causa de uma música. Eu também. Contei aqui no testemunho. Exatamente. Eu estava num acampamento também, em 1981. A pessoa começou a cantar, eu era um moleque baderneiro e tudo, mas aquela música me destruiu, né? Assim, a hora que eu vi, eu estava lá na frente, entregando a vida para Cristo. Então a música, ela pode ter um papel assim extraordinário, né? De quebrar mesmo os grilhões e ir direto no espírito da pessoa, ela se entregar. Mas, ao mesmo tempo, a música ela é uma guerra, né? Satanás ele quer demais fazer com que um adorador, né? um ministro, ele traga glória para si mesmo, como foi o que aconteceu com ele, Sim. Porque aí não produz o resultado que deveria produzir, que é levar a pessoa a adorar a Deus, né? Então, eu vejo que é uma luta muito grande, porque muitos músicos caem, muitos músicos se desviam, começam bem, mas a fama vem e tira o cara de cantar para Deus, ele vai cantar secular. Como que você vê isso? Você já sentiu tentado a olhar, falar, pô, olha, essa galera tá ovacionando, olha só como eu sou bom. Você já sentiu isso, essa luta? Como que você lida com isso? Ah, não, eu sou muito santo, cara. Não sinto essa coisa, não. Eu sou santo demais. Ah, com certeza. Eu acho que o orgulho, eu acho que a gente nunca vai vencer o orgulho, a gente vai lutar com ele pro resto da vida. Ele é o pecado original, então é como se você estivesse correndo e ele vindo atrás de você. Se você para um pouco, ele te pega, você tem que correr dele, porque é uma luta, esse desejo do autogoverno, né, que vem desde Adão e Eva, né? Ele é uma tentação. E não existe, né, uma pessoa que não luta contra isso.
ainda mais no meio artístico, onde tem muitos elogios, muitos aplausos, é realmente ter uma vida rendida a Jesus. É uma vida rendida a Jesus. Lembrar que a gente é pecador, né? É lembrar que a gente não é nada. Eu sempre... é engraçado, porque hoje eu moro em outro bairro, a gente mora em Perdizes, mas eu sempre volto, assim, eu vou visitar meus pais. É muito bom você ter um lugar onde você lembra de onde tudo aconteceu. De onde você saiu. De onde você saiu, de onde você veio. É importante manter as pessoas que estão no início com você. Até porque os números, a fama, o dinheiro, ele atrai pessoas. Só que ele não é as mesmas pessoas que começaram com você. São pessoas que vão te elogiar muito, são pessoas que vão querer estar com você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é em Deus. E que em algum momento, se você tiver um abalo nessas coisas, são os primeiros. São os primeiros. Mas essas pessoas, elas são as mais perigosas, porque elas te fazem acreditar que realmente você é muito importante. E agora, quem está no seu início, ela conhece o Isaías que jogava bola descalço na rua. O Isaías chato, o Isaías do início, assim. O Isaías trabalhava numa loja de material de construção. Então, essas pessoas que chegam e falam, olha, peraí, vem cá. Isso aqui não tá legal. E a sua vida com Deus, né? Graças a Deus também, a minha esposa, ela me auxilia muito nisso. Até porque são muitos convites. Até pouco tempo atrás, eu recebi um convite de uma pessoa muito influente para fazer parte de algo, assim, que seria incrível, que qualquer pessoa, acho que no meu lugar, aceitaria. E a Vitória orou comigo, a gente orou, ela falou, isso vai te corromper. Isso vai te corromper. Que legal. E não é difícil, tá? Eu ia exatamente perguntar isso, porque eu tenho um pastor, que é o meu sogro, que é o meu mentor, e que tá ali toda hora me falando, ó, cara, isso aqui não foi tão legal, ó, isso aqui investe nisso que tá legal, tá indo bem. E eu sei que você escuta muito Rina, né? Que você já me contou isso. Sim. E eu sei da importância da vitória na sua vida, que você também já me contou. Como que é essa questão dela palpitar? Tipo, olha, eu acho que você deve ir aqui, eu acho que você não deve ir aqui, né? A palavra diz que a esposa sabe edifica o lar. É isso. Como que é para você lidar com ele? Tipo... Ela tá rindo já ali. Mas como que é para vocês ter um mentor do seu lado, um cara de Deus, e uma esposa sábia que edifica a sua casa? Cara, é muito importante, assim. Para mim, eu acho que se não fosse não só o Rina, né? Eu me cerco de pessoas, graças a Deus, tem pessoas muito boas do meu lado. E eu não sou um cara que faça amizade com todo mundo, assim. Eu acho que até porque o meio que eu vivo é um meio de tantos interesses que com o tempo eu aprendi a filtrar muito quem tá dentro da minha casa, quem tá do meu lado. Porque o que você perguntou na última pergunta, né, sobre como lidar com isso, uma época da minha vida eu percebi que eu dei acesso, sem perceber, né, eu acho que por inocência, tudo muito recente da minha vida, para pessoas que me colocavam muito lá em cima. E nessa geração, essa sociedade, a sociedade atual que nós estamos vivendo, é tipo, quanto mais alguém te coloca para cima, mais essa pessoa tem que estar perto de você. Só que a gente que é cristão, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque Satanás quis colocar Jesus lá em cima. E essas pessoas foram as pessoas que, no início, aparentemente, parecia que estava fazendo muito bem para mim, mas com o tempo eu percebi que o meu coração estava começando a se inclinar para achar que eu era importante demais. E aí eu falei, opa, peraí, Espírito Santo, né? Deixa eu tirar essas pessoas daqui, né, de perto, porque isso é muito sutil. Então eu comecei a ter pessoas perto de mim que realmente me lembram até hoje de quem eu sou em Deus. Né? De quem Deus é em mim, de quem eu sou para Ele. Porque, cara, é muito fácil perder. E a Vitória, ela tem esse papel, ela é uma dessas pessoas, né? A mais importante, inclusive, tá, amor? Te amo. Que me lembra e que me ajuda mesmo, assim, ó, peraí, sai fora, isso aqui não é legal, isso aqui, presta atenção, isso aqui é ego, isso aqui é vaidade, sabe? Não, e é super importante que a mulher ela tenha essa consciência, né? Porque a mulher ela tem um sexto sentido mesmo. Ela enxerga oitavo, mais. nono, décimo, enxerga mais do que o homem. O homem, às vezes, ele não vê o que a mulher vê. Ela é mais detalhista, ela vê mais cores, ela vê nuances, às vezes, até na expressão do rosto das pessoas. Então, eu também tenho uma mulher, a Lília está comigo esse ano, eu vou fazer 39 anos de casamento. Cara, a minha vida inteira eu ouvi a Lília. Às vezes eu quero fazer uma coisa, ela fala, não faz. Aí eu resisto um pouco, não, eu quero. Mas se ela não falar, tá bom, eu concordo, eu não faço. É tipo o pai, né? Quando fala, pai, posso fazer isso?
você que sabe. A esposa fala você que sabe, é Não, e melhor a esposa, não fazer, né? a esposa, ela isso fala, aí. você que sabe, já, tipo assim, aquela intenção já faz seu corpo tremer, Cara, né? e é um peso, né? Você fala, Peso. não, Opa, você tá bom. Não, então. e Deus colocou a mulher para estar junto do homem exatamente Verdade. por isso. Quer dizer, o homem e a mulher são diferentes. Existem características até fisiológicas, né? E a fisiologia, a diferença na fisiologia também gera uma diferença na percepção, né? Dos inputs, de tudo que você recebe de fora. E a mulher, ela, eu não sei, isso aqui que eu estou falando não é uma coisa bíblica, né? Mas a comprovação disso é que você percebe que as mulheres são mais espirituais, muito. Na grande média, você vê que tem mais mulher nas igrejas, tem mais mulheres influenciando maridos do que vice-versa. Eu já conheço muitos homens que se converteram com o testemunho das mulheres. Mas são poucos os testemunhos de mulheres que se converteram com seus maridos, entendeu? Então isso é muito sábio, é muito sábio. E essa coisa também de você não só se cercar de gente que te baba ovo, que fala, como você é o cara, é importante ter aquela pessoa que pega no teu pé, que às vezes até é chato, ela vai dizer coisas que você não quer ouvir. Vai te trazer Você pra realidade, né? Não é? Te chamar pra realidade. Valorizem seus amigos, cara, que são pedra no sapato, cara. Porque são eles que salvam a gente, assim, nos momentos mais difíceis. O que você falou é verdade. A galera que se aproxima depois que você conquistou tudo, não em sua grande maioria, né? Até porque a vida continua girando, as coisas continuam acontecendo, então pessoas puras se aproximam também, Deus coloca pessoas, mas as pessoas que se aproximam só por aquilo que você tem são as primeiras que vão te deixar quando tudo acabar. E as pessoas que te amam por aquilo que você é, elas vão estar com você quando tudo acabar, elas vão te ajudar a reconstruir. A gente pode fazer esse paralelo com Jesus, né? As pessoas que se relacionavam com Jesus pelo que ele poderia oferecer são diferentes daquelas que se relacionaram com ele por quem ele era. É a diferença de um seguidor e de um discípulo. Exatamente. Tinha aqueles que iam lá só para comer o pão, né? Exato. Tanto é que chegou uma vez ele falou, não vou multiplicar pão mais não. Vocês vão ter que comer a minha carne e beber meu sangue. Eles escandalizaram. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eu tenho mais para dar do que pão e peixe. É bem isso que você falou. Não, é verdade. E Jesus, ele tinha também os seus íntimos, né? Sim. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender. A saber que tem níveis e níveis de acesso que as pessoas têm que ter na nossa vida. Uns vão ter acesso a isso, outros vão ter acesso àquilo, outros vão ter acesso dentro da nossa casa, outros vão poder dar conselhos no nosso casamento. E isso é uma das coisas que se a gente não diferencia... Porque assim, a bajulação, ela é totalmente diferente da honra, né? A honra nos aproxima de Deus e a bajulação da queda. E demorar para diferenciar um do outro pode ser tarde demais. Então, mas nessa era do network, né? Não é. O network invadiu, né, as igrejas. Hoje é ensinado, né? Eu vi um tempo atrás um coaching falando sobre isso e no meio de pastores, assim, fiquei um pouco até assustado. Assim, olha, quando tiver umas 20 pessoas dentro de uma sala, gruda nas 2 pessoas potenciais. Porque são essas que vão levar você, essas que vão te levar para esse lugar. E olha, você falou de uma coisa aí que eu tenho batido nessa tecla. É impressionante como essa visão de eu vou me juntar a quem pode me dar alguma coisa em troca é exatamente o oposto do que a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia diz que você tem que procurar aquele que tem menos para te dar. Porque na visão cristã, você não foi criado para receber, mas foi criado para dar. O que vem para você vem de Deus. Ele pode usar. Olha, no meu ministério eu aprendi. Muitas pessoas nas quais eu investi não me trouxeram nada em troca. Mas Deus, ele nunca deixou de me abençoar por outras pessoas que eu nem investi. Então, da onde vem? Vem de Deus. E o crente, ele deve procurar uma pessoa para ter um relacionamento, não por aquilo que ela tem para dar de volta, mas principalmente para que você possa, né, ser marca de Deus na vida daquela pessoa. Isso é muito legal você perceber isso, né? Quer dizer, o coaching falou, procura as 2 que são as mais... que tem maior potencial. E eu fico imaginando, imagina se, assim, o Rina visse isso em mim, meu pastor, que paga o meu CD. O cara que veio lá da favela do Jardim Peri. Não o cara que não veio de uma família... Eu não vim de uma família rica, não tinha dinheiro, não tinha amigo influente. Eu era só um simples servo de Deus. E o cara viu em mim um potencial. E assim, o Rina não ganha R$1 com o meu CD, tá? Então ele me abençoou com o meu CD. Então o que eu estou dizendo isso? Às vezes não, né? Essa teologia cult que está infiltrada dentro das igrejas hoje
É o inferno. tirando a oportunidade de muitas pessoas puras, pessoas que às vezes não têm um nome, que não têm dinheiro, que não têm um grau de influência, mas que são pessoas que Deus quer levantar para abençoar a nação. Então, essa teologia é muito mais... ela é ligada totalmente a uma raiz demoníaca, essa é a minha opinião. Porque como assim você vai deixar de honrar uma pessoa simples, só porque ela, ali naquela sala, no meio daquelas 20 pessoas, ela não tem uma bolsa de marca, ela não tem, ela não tem uma boa eloquência, ela não tá bem vestida, ela não tem uma boa formação. Às vezes é aquela pessoa que Deus quer, né? E se a gente vê Jesus, ele chamou os pescadores para estar com ele. Chamou gente doida para estar com ele também. Então, assim, nada contra quem tem. Até porque, né, tipo, não é sobre isso. É sobre não escolher as pessoas por aquilo que ela tem. Eu quero até fazer uma observação aqui. Eu acho muito válido o coaching. Quem é o coaching? Ele é um treinador, né? Essa é uma palavra inglesa para o treinador dos esportes, dentro da sua área específica. Então, por exemplo, você é um profissional que trabalha na área de marketing, ou trabalha na área, sei lá, de vendas. Você contratar um cara para chegar e fazer uma análise do que você tem de bom, o que você não tem de bom, o que você pode melhorar, olha, faz isso aqui, isso é fantástico. Fantástico. Agora, esse coaching motivacional, que o final das coisas é o dinheiro, esse olhar é que faz com que as pessoas descriminalizem. É isso aí. E discriminem, né, na verdade, as outras. E aproveitando essa oportunidade, eu quero te perguntar dessa questão da mídia, né? Porque hoje, mídia social é uma moeda de manobra. Tem pessoas que tratam os outros somente pelo número que tem de seguidores nas redes sociais. Quer dizer, tem gente que nem olha para um cara que está começando e que é pequenininho. Entendeu? E eu, assim, eu penso muito nisso, porque eu fui muito ajudado quando eu comecei, o Antônio Júnior me ajudou muito, me convidou, ele veio até na minha igreja e falou, olha, eu queria te ajudar a crescer na internet, porque você tem uma palavra que tem que ir para o mundo. E eu falei, como que você vai me ajudar? E ele começou a fazer live comigo, fazer vídeo comigo, e eu fui crescendo muito. E depois, obviamente, Deus me abençoou, eu fui crescendo também, mas a gente é amigo até hoje. Agora, tem gente que não. Tem gente que, se você não tiver 100 mil seguidores, o cara nem olha na tua cara, entendeu? Então, isso é uma coisa que me entristece muito. Eu sempre gosto de fazer live com gente que está começando, para ajudar o cara a crescer, como eu fui ajudado. Mas tem gente que é grandão, não. Fala, não posso fazer com o outro, porque como é que eu vou fazer com o outro que está querendo me usar, né? Porque então, não tem como subir, né? Eu vi uma frase do Gui Rebustini recentemente que ele colocou, no Instagram dele, ele colocou assim, o perigo dessa era de network é as pessoas enxergarem as outras como degrau. Então, uma pessoa que tem menos, ela não vai ser um degrau para você crescer. Para você fazer uma live com alguém que tem menos, você vai ter que dar um downgrade, você não vai dar um upgrade. E é exatamente isso, esse é o perigo. É você enxergar o que a pessoa ela pode te oferecer, não a essência que ela carrega, a palavra que ela tem para ministrar. E como se Deus, se fosse chegar no céu, eu sempre penso nisso, sabe? Eu vou chegar no céu, Deus não vai me avaliar pelas pessoas, milhares, milhões de pessoas que eu atingi no mundo. Nem pelas quantas pessoas foram alcançadas por causa da minha pregação. Eu não creio que isso vai trazer galardão algum. O que vai trazer galardão é a minha obediência, é o amor que eu tive ao próximo. Jesus falou, até um copo d'água que você dê para o reino de Deus, isso vai ser recompensado. Então, eu penso que, de novo, esse maldito Satanás está querendo corromper uma coisa boa, porque a mídia social ela é extraordinária. É o veículo que Deus está usando para a gente pregar para o mundo inteiro. Ele, de novo, está querendo tirar o cerne, o que realmente importa, que é as vidas serem salvas, e trazer o que? A vaidade. Olha como você é belo, olha como você é maravilhoso. Eu vou subir, né, como ele disse, subir aos céus e colocar o meu trono acima do Altíssimo. Quer dizer, e os crentes entrando nisso. É verdade. Entrando nisso. Tem gente literalmente, sabe, saindo da igreja porque eu estou descendo o porrete nessa teologia do coaching. Mas paciência. Eu tenho que pregar a verdade, né? Então, parabéns, Isaías. Nunca deixe que o sucesso, porque Deus te chamou para brilhar, você, o Ramon, eu, o mundo. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra,
Você não pode pôr a luz debaixo do alqueire, mas no velador. E assim brilha a vossa luz e os homens vão glorificar ao Deus, né? Agora, a gente tem que lembrar que a luz vem dele. A luz não vem de nós. Cara, quando eu estou sozinho, eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas lutas. E eu queria te perguntar sobre isso. Você está vendo, né? Você está vivendo um momento de desabrochar mesmo, né? Você casou agora, 1 ano e pouco, quer dizer, está apaixonado pela mulher, já falou dela algumas vezes. Pera que eu tenho que falar da minha aqui. Você já falou, te amo, linda. Está desabrochando na questão do ministério, foi meteórico, né? Está sendo convidado para tudo quanto é lugar, as multidões. O que você pensa sobre o seu ministério se tornar algo longevo? Como é que o menino de 30 anos, desculpa te falar de menino, Claro, mas não, você tem idade quase para ser meu neto. Obrigado, Né? elogio. Não, neto não, tenho É um 60, filho mas é um filho mais Mateus novo. 30 Né? aí, pode chamar de menino, que estou me sentindo velho aqui. Mas assim, como você vê o ministério do Isaías ao longo de 10, 20, 30 anos, mudando, né, as pessoas que você vai alcançar, né? Eu vejo o Ademar de Campos, que para mim é o meu cantor predileto, né? As músicas dele que tem letra. Quer dizer, um cara que passou gerações, né? Abençoando vidas e ainda continua. Como você vê isso? Cara, eu fico impressionado vendo Asaf Borba, Outro Ademar querido. de Campos, ver toda a Ana Paula também, que se tornou uma autoridade. Essas pessoas são autoridades, né? Eu tenho sido formado para um dia me tornar uma autoridade como eles, né? Eles têm voz para falar de muita coisa, né? Que eu não tenho. Eles construíram uma história, uma jornada com Jesus de muitos anos. E meu coração, assim, ele queima para que eu tenha a idade do Ademar e continue amando Jesus. Meu desejo é, tipo assim, tá lá com meus 80 anos, falando, eu amo Jesus. Olhar para trás e falei, eu amei Jesus em todas as etapas da minha vida, em todas as etapas do meu ministério. Porque tudo vai passar, né? O nome, os views. Daqui a uns anos eu não vou ter as visualizações que eu tenho hoje. Não vou ter os números que eu tenho hoje. Tudo vai diminuir. Até porque outros cantores surgem. Ou não, né? Ou não. Você pode alcançar muito mais do que você sou eu. Eu também, mas eu acho que assim, até uma certa idade, eu acho que quando você vai envelhecendo muito, eu não vou ter a mesma capacidade do que o Isaías de 30 anos que eu tenho hoje, né? Eu vou continuar fazendo coisas, mas vai ser um ritmo mais devagar. Então eu vou falar com outro público, surgem outros cantores, surgem outros ministros, mas eu não estou nem interessado, eu nem me preocupo com isso. O que mais me preocupa é assim, eu vou estar amando Jesus. Jesus vai continuar sendo o centro da minha vida, eu vou continuar casado com a mesma mulher, sendo fiel a ela. É isso aí. Olha lá, hein? Tá fazendo um compromisso aqui. Eu vou ser um cara que vai continuar amando as pessoas por aquilo que elas são em Deus, não por aquilo que elas têm. Então, eu tenho muito temor. E eu busco isso para que realmente, quando eu ter essa idade, eu possa olhar para trás e falar, eu amei Jesus e continuo amando Jesus, continuo sendo fiel a Ele, continuo sendo fiel ao chamado que Ele colocou nas minhas mãos, ao que Ele me entregou, sabe? Então, eu penso nisso, assim, pastor. Quero estar queimando de amor por Jesus, assim. É o legado, né? Deixar um legado. O legado é mais importante do que o momento, né? É verdade. Porque eu acho que, uma vez eu ouvi falar sobre isso, né? Porque a herança você deixa para a pessoa gastar, né? O legado você deixa dentro dela. Se eu puder deixar algo para minha geração, eu queria deixar assim, que eu queria que elas vissem em mim que eu amei Jesus de verdade. E que elas tivessem tanto isso como exemplo que elas queiram viver isso também, sabe? Sim. Especialmente, acho que no meio da música gospel, né? Que hoje, até pouco tempo atrás, que se criou uma rivalidade ali entre os cantores mais antigos e os adoradores mais jovens e tal. Eu acho que é importante você ter essa consciência, porque até uma coisa que a gente conversou no nosso podcast a respeito da juventude enxergar a autoridade e o que nós recebemos de pessoas como Ademar de Campos, de pessoas como Azafa Borba, de pessoas como Jorge Camargo e tantos outros que são adoradores e que inspiram. Né? E eu acho que é lindo você pensar isso e falar, cara, eu quero que as pessoas daqui 30 anos olhem para mim e tenham a mesma admiração que eu tenho pelo Ademar de Campos como homem de Deus que elas tenham pela minha vida também. Até um conselho assim, para essa nova geração, gruda nessa galera. Essa galera que veio antes. Porque eles têm tesouros assim, para dar pra gente. Esses dias eu tive um tempo com o próprio Fernandinho. Que o Fernandinho é novo, assim, né? O Fernandinho tem 48 anos.
Mas já é uma autoridade. Mas né? já é uma autoridade. E, cara, ele ficou umas 7 horas sentado comigo, me aconselhando, me orientando. Assim, esses caras, eles têm pedras preciosas, e eles compartilham. Né? Assim, ter acesso a essas pessoas nos ajudam muito e nos livram de muitas coisas. Então, o grande problema da minha geração é que ela quer se ouvir. Ela fala com a própria geração e se alimenta daquilo que a geração está ensinando. Por um lado é legal, mas é muito mais importante ouvir pessoas mais velhas, que estão no mesmo caminho que você há muito mais anos. Então, eu deixo esse conselho. Agora, Isaías, queria mudar um pouquinho e falar com você a respeito do momento profético que nós estamos vivendo, do mundo que nós estamos vivendo, para onde a igreja está indo. Você acha que a música tem um papel? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, você vê pastores com um determinado chamado, com uma certa visão, né? Alguns são mestres, então aprofundam na Bíblia, outros têm uma visão mais de conquista, né? de avançar na sociedade e tal. Mas eu percebo a grande maioria dos músicos voltados para si mesmos e voltados para a música, quer dizer, a importância da minha música, do que eu faço, do que eu toco, do tipo de harmonia, ou até mesmo do tipo de adoração que eu tenho, e completamente desconectados com a visão do seu pastor ou a visão profética que Deus tem para esse tempo. Porque eu penso que a música, ela não poderia ser uma coisa desconectada disso. Então, você é um cantor, você é um adorador, tudo bem. Mas qual é a tua visão? Entendeu? Eu vejo, por exemplo, você está com o Rino, obviamente, sem dúvida alguma. Eu estou vendo o DNA dele em você, né? Porque o Rino é um cara que ele é mentor mesmo, ele não é simplesmente um pregador. Mas eu vejo que existem muitos músicos que estão soltos e os caras vêm para fazer o show deles. E às vezes eles nem querem ouvir a palavra que vai ser ministrada. E eles não entenderam que, na verdade, a música é um instrumento poderoso de levar para Deus, mas pode ser um instrumento muito poderoso também de trazer uma visão de transformação para a sociedade. Você pensa nisso? Qual que é o sonho que você tem enquanto ministro de Deus, tirando a música? Ou seja, você entende o seu papel, um papel de relevância, porque os artistas, quando falam, o povo ouve. Não é? Às vezes você tem, por exemplo, um André Valadão, que além de ser músico, ele é um pastor também. Então ele está o tempo todo opinando e coisa e tal. Mas a grande maioria dos músicos, eles não tem nada a dizer para o que está acontecendo no mundo. Como que você vê o teu papel, a tua importância para isso? A gente vem um pacote, né? Porque, consequentemente, as pessoas ouvem as suas músicas, então elas procuram quem você é, então elas vão te seguir nas suas redes sociais. Então acaba que você ganha influência por conta da música, né? Então você se torna um influenciador, né? E é engraçado porque o cantor em si, ele é muito instigado, não sei se é a palavra correta, ele é ensinado a não se posicionar em determinados assuntos. Porque... Mas ensinado por quem? Pelos próprios cabeças do mercado. Por quê? Você pode perder visualização, você pode perder streaming, você pode perder isso. E realmente, cara, se posicionar em determinados assuntos hoje... eu falei pra Vi, eu fiz um post sobre política o ano passado e em um dia eu perdi 12 mil seguidores. Mas eu entendi que eu tinha que fazer aquilo naquele momento, sabe? Então, você é ensinado a ficar quieto. Né? E realmente, assim, a gente está vendo um tempo muito polarizado, não só na questão política, mas a questão de diversos assuntos. Então, se você fala A, um entende B, e aí junta com o grupo que entende B e te ataca, aí o grupo do A se junta e ataca o grupo do B e vira uma guerra. Então, mas só que ao mesmo tempo é uma linha muito tênue, né? Porque a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar. Eu queria até fazer um parênteses aí, porque assim... Eu acho muito importante se posicionar. Na questão política, por exemplo, eu vou me posicionar. Mas eu não vou usar de um veículo que Deus me deu para entrar em bate-boca e para entrar nessa guerra de direita e esquerda. Isso eu não vou fazer mesmo, porque a minha mensagem é Cristo. Mas é óbvio que, uma vez arguído, eu vou me posicionar, porque a gente tem que se posicionar. Mas o que eu estou me referindo é mais do que isso. Por exemplo, qual a visão que Deus tem para mim neste tempo?
É a visão de alcançar o mundo. Ah, entendi. Deus tem falado comigo e as pessoas dessa igreja entenderam que o nosso chamado é até que o mundo todo ouça. Então meu coração arde para ganhar as almas, no Brasil e fora do Brasil. E eu penso que os músicos, inclusive da minha igreja pelo menos, deveriam, sabe, absorver essa visão. Porque a música é o instrumento deles, mas não é o fim. Não é o fim, né? A música não é o fim, ela é um instrumento, assim meio, como né? a pregação é um instrumento. Qual é o fim? É o Senhor, é a glória de Deus, é o que Ele espera de nós, é o reino de Deus. Então é nesse sentido. Quer dizer, você se municiar de uma visão, eu estou aqui como um músico, um adorador, mas qual é o meu chamado? Ah, entendi. Qual é a visão que a minha igreja tem? Né? É engraçado porque no Novo Testamento não se fala, né, de ministério de música. Não. E... Mas havia música. havia música. Mas fala dos 5 ministérios, né? Que são os pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e... Calma, pastores, mestres... Apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, mestres e pastores. E eu sempre falo para as pessoas, você tem que ser o quê? Um cantor pastor, um cantor mestre, um profeta, um apóstolo. Então, eu tenho um chamado pastoral. Né? E eu amo cuidar de vida, assim, amo dar conselhos. Eu não exerço, né? Hoje eu sou diácono na minha igreja. Inclusive, eu estava até conversando com o Rina semana passada, a gente saiu para almoçar e a gente vai começar um culto na igreja de adoração. E é muito bom trazer essa consciência, porque se você não tomar cuidado, você acha que a música é um fim. Você vai fazendo, eu sou chamado para ser cantor e não é isso. É só isso, né? Não é só isso. Isso é incrível, né? Deus te deu uma vocação, Deus te deu um dom. Mas quem você é também nos 5 ministérios? Quem você é, né? Você é um pastor dessa geração? Você é um evangelista nessa geração? Você é um apóstolo? Você é um mestre? Você é um profeta nessa geração? É isso aí. É isso que eu queria ouvir de você. Então, eu tenho esse chamado pastoral, que eu sei que uma hora eu vou estar muito mais como pastor do que como cantor. E você acha que é pelo fato, talvez, dessa falta de entendimento que muitos estão se perdendo? Ah, com certeza. Que muitos se perdem. A gente Cara, conhece pessoas eu famosas acho que, cara, largaram mão mesmo e... eu acho que o buraco é mais embaixo, assim. Eu acho que antes da falta desse entendimento é a falta de conexão com a sua igreja local, cara. É ter pessoas que falam na sua vida. Né? E aí, cara, quando você se desconecta da sua igreja, do seu pastor, se desconecta da palavra, você não tem entendimento pra nada. Você faz aquilo que a sua mente te manda fazer. E sua mente, cara, é corruptível. Agora, quando a pessoa não tem entendimento do que ela é em Deus, do que ela foi chamada pra fazer, é muito mais fácil ela sair pro rolê e fazer coisa errada. Então, se você tem noção, meu chamado é pastoral, né? Eu sei que eu fui chamado pra cuidar de vidas. E a música, ela é uma ponte pra isso, tudo fica mais claro dentro de você. Falou, opa, peraí, eu vou cantar, mas depois eu vou descer do altar e vou abraçar as pessoas, vou orar por elas, vou dar um conselho, vou chamar para tomar um café. Né? Se você é só um cantor, você vai subir no púlpito da sua igreja, você vai cantar ou de qualquer igreja. Tchau, galera, nave da Xuxa, entrei e fui embora, entendeu? Sai por trás da igreja, não quero ver ninguém, sou aqui a estrela da noite. Mas se você entende, até se você é um evangelista, você vai descer, você vai querer evangelizar. Se você é um mestre, você vai querer descer do altar e ensinar a ovelha. Né? Agora que eu vou largar a bomba na mão de vocês dois aqui. Como conscientizar os levitas, os adoradores, que, cara, o que você faz é um meio e não é um fim. Porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que a vaidade é algo que é muito delicado dentro do Ministério de Louvor. Né? Você percebe que todo mundo quer participar do Ministério de Louvor. Como ensinar aqueles que exercem o ministério, não cantores famosos, mas pessoas que têm chamado para exercer o Ministério de Louvor, que aquilo é um meio e não um fim. É muito simples essa questão. Ele já falou na fala dele. A questão é a igreja local. O que acontece? Hoje você tem coachings que estão explodindo, que usam da Bíblia para pretexto. Na verdade, eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro. E o que eles dizem para as pessoas? Você não precisa de uma igreja. A igreja é você, a tua casa. E a gente sabe que não é isso, porque se o indivíduo não tem um pastor, não tem autoridade na vida dele, não tem um mestre na vida dele, ele vai sair, vai se corromper. Você vê isso também em esses pastores que estão na internet, que não tem ninguém sobre eles, que não tem ninguém dizendo, você precisa disso. Então, essas pessoas também dizem, olha, você não precisa de estar em igreja nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque eles estão tão preocupados em ganhar seguidores, porque seguidores representam maior monetização, que eles vão dourar a pílula. Eles querem, me sigam, que é o suficiente. Então, uma pessoa, o plano de Deus para a igreja
é que você cresça em família no corpo de Cristo. Sim. Todo mundo precisa da igreja, até o pastor. Uma vez uma pessoa falou para mim, pô, mas e você? Quem é que vai dizer para você o que você tem que fazer? Você é o número 1, você é o apóstolo da igreja. Falei, não pense você que as minhas ovelhas não falam coisas para mim que me fazem, sabe, pensar. Os meus companheiros de ministério, todos nós precisamos. Sim. Então, na música é igual, tá cheio de cantor que não quer saber de igreja, que não tem um pastor, vivem em adultério, sabe? Tem uma série de pecados que eles cometem, porque eles não têm a quem reportar. Então, é muito saudável, Isaías, que você seja discipulado. Se um dia o teu pastor te puxar a orelha, entenda que isso é amor. Isso é amor, mesmo que você seja o cara que traz as multidões, entendeu? Que não é o caso do Bola de Neve, que é uma igreja, né, de multidões. Mas mesmo que você seja uma estrela, um dia vai ser alguém muito maior, cara, abaixa a cabeça quando você estiver diante do seu pastor, daquele que lutou por você quando você veio do nada. Por quê? Porque ele está fazendo isso para o seu bem. Né? A palavra de Deus em Hebreus diz, obedecei em tudo os vossos pastores. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas, como quem hão de dar conta para Deus a respeito de vocês. Então, essas pessoas, Ramon, que estão fora, elas não ganham visão. Quando o cara está dentro da igreja, obviamente, ele precisa receber o ensinamento. O Ramon é praticamente o pastor dos líderes de louvor da igreja, é ele que está acompanhando todos os músicos. A gente tem um time maravilhoso e ele está sempre lá. Por quê? Porque se não houver a consciência de que a música é quem é o fim das contas? É Deus. A música é um instrumento de adoração, mas o fim não é a música. O fim não é o ministro. O fim é Deus. O objetivo é Deus. Do mesmo jeito. Eu tenho as minhas mídias também, Deus tem abençoado, mas todo dia eu falo, Senhor, eu quero sempre me lembrar de que eu sou nada. Eu sou só o pó. É verdade. Entendeu? Pó, pecador, com as mesmas lutas que todo mundo tem. Então, todo dia eu não me esqueço disso. Porque do mesmo jeito que Deus levanta, ele pode derrubar. Assim, nem sempre resultados são sinônimos de frutos. Às vezes, resultados são resultados. O cara trabalhou e conseguiu aquela expressão, aqueles números. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Ah, mas aquele cara está crescendo, então Deus está abençoando. Cara, nem sempre. Ah, mas é como aquele cara que não tem conexão com a sua igreja, lança músicas, estoura, aquele pregador, cara, que vive em adultério, pela uma pregação lá tem milhões de acessos. Cara, muitas vezes... Nem todo sucesso vem de Deus, nem né? tudo que reluz é ouro, nem tudo que é sucesso na terra é sucesso no céu. Então hoje as pessoas elas se deslumbram muito com o número, porque o número é validação, né, como a gente falou aqui. É isso aí. Então, é questão de tempo para essas pessoas caírem. É questão de tempo para elas serem derrubadas. E esse tem que ser o temor do nosso coração. Eu costumo dizer aqui, até para os músicos aqui, quando a gente conversa, eu falo, cara, é uma decisão sua. As pessoas acham que a obrigação da evangelização é de um pastor, do cara que está pregando. Mas não, tudo é parte da liturgia de um culto. E você tem duas opções. Você pode tocar uma música que vai arrepiar, que você pode até emocionar, mas uma música com unção, ela transforma, ela traz cura, ela liberta, ela te salvou, ela me resgatou. Então é importante que a gente bata nisso, principalmente dentro do Ministério de Louvor das igrejas e para os músicos do lado de fora, que o poder que eles carregam ali, de uma palavra verdadeira, através da música, é algo real e é algo concreto. E é uma oportunidade única que eles têm todos os domingos, ou todas as agendas que eles fazem, de pregar o evangelho de uma forma diferente do que o pastor do Sul. E você pode perceber assim, que o Ministério de Louvor, ele é um ministério que tem mais evidência dentro da igreja, né? Você chega na igreja, a primeira coisa que você vê é o altar e as pessoas cantando, né? E por ser um ministério de evidência, ele atrai muitas pessoas que têm problema de rejeição. Sim, você pode ver que, cara, eu já tive muitos problemas quando eu era líder da casa de oração da igreja, de pessoas que não cantavam e queriam ser do louvor. E a pessoa não cantava, mas ela queria ser. Mas é porque isso de fato preenchia um lugar do coração dela que ela não tinha em nenhum outro lugar. Ela, uau, é a oportunidade de eu crescer na vida. É a oportunidade de eu aparecer, né? E às vezes tem briga no meio do louvor, né? Muito.
Então, é o que o Ramon falou. Eu acho que é um papel nosso, dos líderes, conscientizar. E ser assim, e não trazer muita mistura, ser cru na fala. Olha, esse é o evangelho. É isso que a palavra quer dizer. É dessa forma que a gente tem que se portar. É isso que a gente tem que buscar. E não negociar para com medo de perder um cantor que é bom dentro da igreja, ou com medo com que o ministério se desfaça. Pode ficar um cara voz e violão lá. Mas se esse cara tiver unção, ele vai transformar muito mais a realidade da igreja local do que uma banda completa com cordas, com coral, com tudo. Verdade. Que tá todo mundo em pecado, todo mundo soberbo, entendeu? Então eu sempre tive muito essa visão na minha vida. Deus, ele conta com a gente, mas ele não depende da gente. Né? Então, cara, eu prefiro muito... Às vezes as pessoas mandam músicas pra eu ouvir no meu e-mail. Sempre chega, né, Vi? Às vezes o pessoal manda, ouve meu novo projeto. Às vezes é um cantor que tá começando, ouve aí e tal. E às vezes eu ouço, tipo assim, arranjos bem elaborados. Cara, orquestra nas músicas. Ou uma letra muito bem feita. E eu não sinto nada. Aí alguém vai e manda um louvor pra mim assim que não tem toda aquela amplitude, não tem toda aquele arranjo. Sofisticação. Mas eu sinto tanta presença de Deus, porque tem verdade. E Deus nos chamou para adorar em espírito e em verdade, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não negociar aquilo que Deus entregou pra gente falar, com medo de perder pessoas. Quer ir, vaza. Mas não vem trazer sujeira aqui dentro da minha igreja, entendeu? Não vem, se você não quer submeter essa visão, vai na paz do Senhor. Aqui vai ficar pessoas que amam a Jesus, querem adorar Jesus com todo o coração. Se você quiser ficar aqui, eu vou te acolher, vou cuidar de você. Mas se você não quer, se essa é a sua visão, se sua visão é ser um cantor, se sua visão é ser uma estrela, se sua visão é brigar com as pessoas por causa de ego, cara, aqui não é o seu lugar. Uma outra pergunta que eu queria te fazer dentro dessa área da música. Existe muita competição? E eu queria fazer uma segunda pergunta dentro disso. Eu percebo um certo ressentimento por parte de alguns músicos que são espetaculares, que tocam bem, que cantam bem, que têm uma harmonia elaborada, mas que não têm o mesmo alcance, o mesmo sucesso de outros músicos que têm muito mais alcance, né, e tocam muito mais na vida das pessoas, mesmo tendo uma música boa, mas talvez não tão elaborada. E aí cria, né, essa coisa. Às vezes eu vejo um músico criticando o outro, falando mal da música que se faz. Todo mundo gosta. Eu tenho meu gosto pessoal também. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Porém, eu acho o seguinte, você não pode julgar o chamado do outro porque você tem uma história diferente, né? Como que, eu queria te perguntar, existe muita competição, tipo no meio da música gospel, que nem tem no meio da música secular? Eu acho que competição é quase em todo lugar, mas na música com certeza existe, né? Até porque eu vi um amigo meu falando esse dia no podcast, a síndrome do talentoso, né? Daquele cara que é muito bom. Aí chega um cara, tipo assim, que nem é tão talentoso, mas Deus entregou algo pra ele e ele sabe se comunicar com as pessoas, com aquele algo que Deus deu pra ele. É exatamente isso que eu tô falando. E esse cara desponta. Aí o outro fica ressentido. Fica ressentido, porque ele é muito melhor que o outro. Né? Muito melhor em quê, né? Tipo, musicalmente, pode ser instrumentista. Mas, cara, aí que entra o que eu te falei. Cara, o cara tem verdade, tem pureza. Né? Ele tem algo que Deus entregou pra ele. Não que o outro não tenha. Até porque a gente não pode achar que números é um sinal de validação de Deus. Às vezes Deus te deu um dom para você falar com um determinado nicho de pessoas. Determinadas pessoas. Às vezes vão ter pessoas que vão falar com milhões. Às vezes pessoas vão falar com milhares, outras com centenas, com dezenas. Eu acho que a competição nada mais é do que você não saber quem você é. Você não sabe qual é a sua identidade. Tá, mas você toca muito. Mas você entende para qual público Deus chamou para falar, para quais pessoas, qual lugar você tem que estar. Uma pessoa que compete é uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa que ela não tá boa com o seu relacionamento com Jesus. Porque se você tá com o seu relacionamento com Jesus ali em dia, se você conhece quem ele é para você, quem você é para ele, você é uma pessoa satisfeita. Então, cara, um músico que vai pra internet falar mal do outro, um cantor que, cara, eu canto melhor do que o fulano, cara, nada mais, nada menos, ele tá insatisfeito com ele mesmo. Ele tem um problema de identidade, ele não sabe quem ele é. Então, isso... E, de novo, ele tá pressionado pelo sistema... Pelo sistema de ter números. Quer que ele seja validado pelos números. Né? E nem sempre, cara. Tem muitos músicos que eu admiro e cantores que, assim, que não têm uma expressão de números como você tem, como eu tenho, que são pessoas tão felizes, gratas e que querem cooperar e colaborar e te ajudar.
Entende? Que não estão para... Ao mesmo tempo que tem os competidores, tem as pessoas que são genuínas, que sabem quem são em Deus. Então, eu sempre falo, cara, se você tá com o coração amargo, competindo, com inveja, velho, vai para Cristo, cara. É a mesma coisa um pastor, né? Você pega um indivíduo que é chamado para ir para um sertão do Nordeste, onde existe muita idolatria, onde as pessoas são fechadas. O cara passa, às vezes, a vida inteira dele e ele tem uma igreja de 70, 60 pessoas. Isso não quer dizer que ele vai ter um galardão menor do que outros que estão no centro grande e que Deus abençoou com uma série de fatores para trazer as multidões. A efetividade do propósito. Isso. Né? Uma vez eu vi o T.D. Jakes falando que ele nunca orou para ser famoso. Que a oração dele sempre foi para ser efetivo naquilo que Deus tem. É lógico que ali acabou que, cara, o cara se tornou um expoente, é um monstro. Mas eu acho que a motivação pelo crescimento, muitas vezes, te tira do propósito, tira o seu foco, de onde você deve ir, como você deve fazer e quem te colocou nesse determinado lugar. Esse pastor do sertão, ele foi efetivo naquilo que Deus propôs que ele fizesse. E ele não pode olhar e achar que tá ruim. Porque realmente, cara, eu acho que Deus tem um chamado para cada um, né? Pelo menos eu enxergo assim. Sim. Assim como você disse. Não, com certeza. Né? Desculpa, quer falar? Não, eu só ia concluir dizendo, por exemplo, você tem missionários que vão para um lugar onde o evangelho é proibido. Às vezes ele passa a vida inteira, ele ganha uma família. É isso. Para Jesus. Cara, um cara desse não pode dizer que ele é mal, não teve sucesso. Não teve o caso o galardão dele vai ser extraordinário. Não teve o caso do cara que pregou pro Billy Graham? Pro Billy Graham? Só converteu o Billy Graham, parece? A vida inteira. Não, mas a impressão que eu tenho ele é avô de tantas pessoas, espiritualmente falando, né? Não, e a impressão que eu tenho nessa geração é que todo mundo quer ser famoso. Essa onda do TikTok, do Instagram, dos números excessivos. Cara, uma pessoa, ela, do dia pra noite ficar famosa, fez com que essa consciência de ser famoso é como se fosse assim, cara, se eu não sou famoso, eu não sou ninguém. É como se antigamente assim fosse, se eu não tiver uma faculdade, eu não sou ninguém. A impressão que eu tenho é essa, todo mundo está em busca de ser famoso. Só que de ter números. E quando a gente traz isso pro evangelho, Jesus nunca prometeu números para ninguém. Nunca prometeu fama para ninguém. Vão ter pessoas que vão falar para multidões, mas vão ter pessoas que vão falar para um ou para outro. E uma vez eu vi o John Bevere falando sobre isso. Que vai ter pessoas que vão chegar ali no céu e vai falar, Jesus, olha, eu salvei milhões de pessoas. Ele falou, mas eu falei para você salvar só a sua família. Sua família não tá aqui, era só para ser sua família. E vai ter pessoas que vão falar, Jesus, ó, eu cuidei dessas pessoas aqui, dessas 5 pessoas. Ele falou, não, mas era para você cuidar daquelas multidões, para você falar do meu nome para aquelas multidões. Então, eu acho que esse senso de urgência, tem que ter esse senso de urgência de saber, nessa geração, quem a gente é em Deus. O que Deus nos chamou para fazer. Porque com essa era digital, todo mundo acha que assim, e eu tô te falando assim, não no meio secular, no meio cristão. Todo mundo quer ser TikToker, todo mundo assim, né? Eu não vou generalizar, mas grande parte das pessoas querem ser TikTokers, querem ter números, querem fazer conteúdo, porque é assim que geram os convites, né? Essa questão da indústria da agenda, ela é muito perigosa. Eu conheci uma menina, eu e a Vi, que ela lançou uma música na internet e assim teve muitos acessos. Ela recebeu tipo assim 200 convites. Não perguntavam quem era o pastor dela, que igreja ela era, quem era a mãe dela, quem era o pai dela, se ela era casada, se era não. Porque os eventos cristãos estavam muito mais interessados em ter pessoas que encheriam aquele lugar do que com aquela determinada vida. Então, esse é o meu medo. O que eu estou mostrando para a minha geração? O Isaías era do Perê, começou a cantar e do nada foi fazer uma lua de mel em Maldivas. Claro que por detrás de uma lua de mel como essa tem muitos milagres, a gente foi muito abençoado, muita coisa aconteceu. Não existe problema nenhum. E não é problema, mas o meu Deus fala, deleita-te do Senhor e eu considerei os desejos do teu coração. Isso não pode ser o fim. Isso não pode ser o fim. É isso que eu... Porque o mesmo Deus, entendeu? Que te dá uma viagem para o Guarujá, de lua de mel. Eu adoro o Guarujá, tá? Deixa eu deixar bem claro isso, eu vou sempre pro Guarujá. Mas às vezes você quer ter uma lua de mel, eu passei em Fortaleza. Sim. Eu não tinha dinheiro para ir para fora do Brasil. Eu ganhei do meu sogro uma viagem para Fortaleza. Até hoje eu amo Fortaleza, porque foi o lugar que eu tive a minha primeira experiência com o amor da minha vida até hoje. Agora, cara, Deus pode te dar Maldivas, mas o que importa
É você ir para Maldivas para você ter um momento com a tua esposa ou para você tirar um selfie lá e falar, ó, como eu tô... É exatamente Entende? isso. E é uma das coisas que eu tenho um temor, né? A palavra. De falar para as pessoas que o ministério não é sobre dinheiro e fama. Isso é uma consequência, né? Poxa, eu tenho a honra e a graça de Deus de viver dos meus royalties, das minhas músicas, que para a glória dele, elas explodiram. Então, consequentemente, acaba que o rendimento dessas músicas seja maior pra gente. Então, a gente tem condições de fazer outras coisas. Só que assim, cara, se você não tiver isso, você vai continuar amando Jesus? E assim, e mais uma coisa para as pessoas me conhecerem aqui. Eu já amava Jesus muitos anos antes de fazer o que eu faço, de ter o que eu tenho. Então, eu não falo isso como uma forma de validar, mas como uma forma das pessoas entenderem que por detrás, né, de toda essa construção existe uma história. Então, poxa, quando eu ministrava louvor na igreja e liderava a casa de oração, eu ia de busão pra igreja, 1h30, morava lá no Perizão, voltava 1h30, com o coração queimando por Jesus. E era assim, Jesus, se eu nunca ter nada na minha vida e ter você, já tá tudo bem. Você entende? E aí quando a Maldivas chega, você já chega com o seu coração, poxa, eu sei que eu não busquei a Jesus, eu não entrei no ministério por causa das Maldivas, por causa dessa viagem. Então o que acontece hoje? Qual que é o meu temor dessa geração de ministros que estão se levantando? Se levantam e começam a postar as marcas das roupas que tem, os carros que tem, os relógios que tem, tudo que tem. E, cara, eu acho isso... Eu acho que tem coisas que um ministro, ele não tem que fazer. Eu também acho. E assim, pode me chamar de religioso, pode me chamar de careta, de chato. Não, é o testemunho. É o testemunho. E outra, se você quer falar que você tem... Mostra o propósito de Deus naquilo que você tem. Se você não tem, se não tem propósito, não mostra aquilo, cara. Porque o que você vai estar ensinando uma geração? Cara, você vai... Você é bem sucedido só se você... Se você for um cantor gospel, aí você vai ter esse carro, você vai ter essa casa, você vai ter isso aqui. Então, eu sempre fiz muita questão de contar da minha história para as pessoas da internet. De onde eu vim, o que eu tenho, o porquê eu tenho o que eu tenho, porque eu faço o que eu faço, para que lá na frente eu não corra o risco de chegar um Isaías, né, um novo cantor, um novo ministro, e falar assim, caraca, eu me inspirei em você, olha meu tênis, olha meu carro, olha não sei o quê, entendeu? Eu me tornei um cantor só para ter isso. Não, e olha, a sociedade, ela produz uma série de verdades que ferem as pessoas. Então, por exemplo, o evangelho ele é igual para todo mundo. A plenitude e a felicidade que Cristo dá é para o indivíduo que tem muito pouco, mas que vive abundantemente naquele pouco que tem, e para o indivíduo que, por alguma razão, pelo propósito, pela competência, chegou a ter muito. Mas o evangelho é igual para todo mundo, porque se o cara não aceitar Jesus, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Se ele aceitar Jesus, ele tem acesso ao céu do mesmo jeito, pelo mesmo motivo. Agora, quando você enfatiza demais que para você ser feliz, você tem que ter uma rede social grande, ou tem que ter um carro maravilhoso, ou tem que ter dinheiro, o que você está dizendo? Olha, todos os outros que não têm, são incompetentes. É, isso aí. São incompetentes. Ó, você é incompetente porque você não fez por merecer. Cara, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Por que ele vai dar para alguns mais? E ele vai dar, porque entre os que têm muito, jamais uma pessoa iria ouvir um pastor. Então vai ouvir um outro empresário do nível dele. Entendeu? E aí esse empresário vai chegar e falar, olha, você tem dinheiro, eu também tenho, mas isso aqui não vale nada se você não tiver Jesus. Então, eu não tenho nada contra a pessoa ganhar dinheiro. Eu acho maravilhoso quando alguém prospera. Eu tenho amigos que prosperam muito e eu oro para que eles prosperem, mas eu sempre tento fazer eles entenderem uma coisa. Aquilo tem um propósito. A finalidade. Né? Se você for usado para o propósito de Deus, aquele dinheiro vai ser uma bênção. Hoje eu estava gravando uma aula sobre Jesus, né, no meu curso A Vida de Cristo em 72 Passos, e eu estava ali contando que Jesus ele era sustentado, muitas vezes, por mulheres de homens ricos. Né? Então fala de Joana, que era esposa de Chuza, que era o procurador de Herodes, o cara da corte, ele tinha dinheiro. Aí fala de Madalena, fala de mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, o próprio Senhor Jesus. Então, nada contra o dinheiro, mas o dinheiro não pode ser, o amor ao dinheiro não pode ser o fim da tua vida, né? Então, da mesma forma a fama. Eu vejo hoje essa questão da internet, eu peço a Deus, Senhor, amplia a minha influência. Eu quero cada vez mais aumentar. Mas quando que isso se torna perigoso?
por exemplo, eu tenho uma pessoa que cuida do meu YouTube e às vezes ele fala desse tema. Eu falo, não vou falar. É isso aí. Eu não vou falar, não, mas isso aqui vai dar... Não, que não vou quando falar você torna um desse robô tema. do sistema, né? Eu não vou, eu quero falar o que Deus mandar eu falar. Às vezes tem vídeos, por exemplo, eu falo sobre Apocalipse, o povo ama. Eu amo falar sobre isso. Eu falo sobre isso até quando eu nem sonhava em internet. É o tema da minha vida. Agora, tem vezes que eu falo de temas que são temas de transformação da vida das pessoas, mas que não dá ibope. As pessoas não querem ouvir, então não tem problema. Eu falo lá. Mesmo que não tenha o retorno que o outro teria, eu não vou ficar fazendo coisa sensacionalista, react de coisas só para dar, entendeu? Likes. E eu penso que tudo que a gente faz tem que fazer para a glória de Deus. Não é isso? Agora, Isaías, eu queria fazer uma pergunta para você. Na sua família, você pensa em ter filhos? O que você pensa para o futuro como família? Qual é o teu sonho? Como é que chama a tua linda? Vitória. A Vitória. Olha, a gente nome sonha, profético, Vitória? né? É minha Vitória. Tem sabor de mel. Já dizia a Damares. Vocês querem quantos filhos? Olha, a gente tem vontade de ter uns 3, né, Vitória? É. A gente tá recém-casada ainda e a gente, assim, Não, tem que esperar tem que esperar um pouquinho, né? Depois eu tô vendo o Ramon e a Érica ali. Pena, mano. Ah, Você não dorme. Rapaz, o Ramon vive com sono, tadinho. Eu deixo pra dormir no céu. Fala que do meu galardão Deus vai falar, pode tirar 3 meses dormindo direto aí, tá tranquilo. Ai, cara. Cara, pastor, eu penso assim, pros próximos anos, continuar fazendo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo a música, amo o meu chamado, amo que Deus confiou nas minhas mãos. E eu tô novo, né? Você me chamou de menino aí, né? Meninão, glória a Deus. Vocês dois, pra mim, são... Então tem muita lenha pra queimar, né? Então a gente pensa, né, continuar muitos anos fazendo isso, gravando, lançando. Acho que, cara, Jesus tá voltando, a gente tem que trabalhar mesmo, falar de Jesus, orar mesmo para que mais pessoas sejam alcançadas pelas nossas vidas, para que alcance povos, nações, raças, tribos. Amém. E junto à minha família, crescer junto com a minha família, com meus filhos. Os filhos vai ter que estar no ministério junto. Vai ter que ser missionário junto. A gente já tá meio que a gente já se prepara psicologicamente, porque é filho de missionário, vai virar missionário. Vai estar com a gente, vai estar voando com a gente, vai estar indo falar de Jesus com a gente. Mas meu sonho assim é que meu futuro continue sendo esse. Eu e minha família no campo. Como é que é a sua agenda hoje? Você tá aos domingos na igreja, Sim. na sua igreja local, Sim. ou tá pelo Brasil? Não, depende, né? Por exemplo, eu vou estar quinta agora na igreja, que o Bola tem culto de quinta, domingo, aí segunda tem Instituto Global para os líderes. Eu não consigo estar em todos os compromissos, mas assim, pelo menos em um eu vou. Né? Um por semana, pelo menos. Sim. E me conectar com a igreja, saber o que está acontecendo, tá Não perto. isso que eu acho legal, não é uma carreira solo. Né? Eu acho que a diferença do Isaías é exatamente essa. Ele entende que é um chamado, não é uma carreira. Né? E o que eu vejo, assim, de tudo que ele falou, é que Deus trabalha nas nossas vidas no particular, para depois exaltar a gente né, pro público. E eu acho que essa geração ela tem tentado fazer o oposto. Tem tentado primeiro ser exaltado em público para Deus. Eu ouvi uma vez uma funkeira dizendo isso, que durante a vida dela ela sempre foi na igreja e ela sempre falava para Deus. Ela ia no culto de manhã e à noite, lá no Rio. E ela falou que no culto da noite ela gostava tanto do funk, do baile, que ela ia com a roupa do funk por baixo e saía. E ela falava para Deus, Deus, o dia que o Senhor falar comigo, eu largo o funk. Uau. O dia que o Senhor falar comigo, eu largo o funk. Foi quando Deus falou para ela, não, larga o funk que eu vou falar com você. Uau. Renuncia a sua carne, primeiro que eu vou falar com você. E ela falou que quando ela teve esse choque, cara, Deus mudou a vida dela. Perdeu o valor aquilo que tinha valor e outras coisas que deveriam ter valor que não tinham. Enfim. E eu vejo muito isso. Eu vejo que as pessoas dizem para Deus, Deus, me levanta para que eu fale do Senhor. Cara, Fale antes. começa a falar agora. Você entendeu? Começa a falar agora. Você não precisa ter uma rede com 100 mil pessoas, 10 mil pessoas. Você pode falar para os seus amigos na sua faculdade, você pode falar para o seu vizinho de porta, sabe? A gente fala tanto, eu quero a fama, eu quero esse poder, eu quero essa influência, mas quantas pessoas você tem influenciado com as pessoas que Deus já tem te dado? É verdade. Né? Quantas pessoas você fala, para num posto de gasolina, você deseja bom dia para a pessoa? Quer dizer, você não consegue ser um servo de Cristo. Com pouco que ele te deu, como que ele vai te exaltar? Como que ele vai te colocar sobre muito, né? E eu, assim, eu tô diante de 2 homens que eu vejo isso, né? Eu vejo hoje o ministério. A church, ela é o que é porque
Você buscou a Deus antes. Antes dela ser grande, ela estava ali servindo. Hoje eu tô vivendo de um legado, de algo que foi construído. E eu vejo Isaías vivendo isso também. Né? Ele semeou lá quando ele não era ninguém, morando no Peri. Eu vejo os vídeos dele, muitas vezes na casa dele, brincando com seu sobrinho. Uma figura, e a essência não se perde. E o que você falou é muito sério, né? Porque se a gente não tomar cuidado, né? Se a nossa geração não tomar cuidado, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Pô, Deus, eu não sou ninguém porque eu não tô falando, eu não tenho um ministério expressivo em números. Mas é o que você falou, cara. É a gente amar Jesus. Tem uma ministra chamada Misty Edwards. E ela é do I Hope, em Kansas City. E essa mulher, tem o Jesus Culture grava a música delas, outros ministros gravam a música dela. Eu sei que não é aquela ela tem que uns a gente tava dreads. comentando. Tem uns dreads, tá? Não é que tinha falado de um dos nossos cantores, que gosta muito dela, não é? Não, aquela é a Kim Burrell. E essa mulher, ela faz parte da casa de oração. E lá na casa de oração do IHOP é 7 dias da semana, 24 horas por dia de adoração ininterruptas. E ela tem convites para ministrar em estádios. E ela entende que ela não tem que aceitar, que ela tem que estar ali na casa de oração. Deus chamou ela para aquele lugar. Porque as músicas dela são muito conhecidas, mas ela entendeu que o lugar dela é ali. Ela viaja, mas é muito raro. É muito raro ela sair. Ela veio ao Brasil uma vez. Então, ela entendeu que o ministério dela tem que ser gerado naquela casa de oração. Entendeu o que Deus te chamou para fazer, te livra de você aceitar todo tipo de convite, de você achar que você tem que ser isso ou aquilo. Você quer ser só aquela pessoa que Deus chamou para ser. Então, a Misty Edwards, para mim, é um exemplo, cara. Tipo assim, onde todo mundo quer ser grande, ela entendeu que o ministério dela tem que ser construído ali. As músicas dela, as composições dela abençoam milhões de pessoas através da vida de outros cantores. Então, cara, eu acho que essa questão da gente ser exaltado é mais ou menos como Davi ali, né? Quando Samuel foi ungir. Ele estava de boa fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer. Ele foi fiel com as pequenas ovelhas. Ele não tava... Um dia Deus colocou ele como rei de Israel. Ele não estava importando. Ele estava ali. Se for para... Talvez se Davi ficasse ali a vida toda, ele seria um cara feliz. Porque ele estava ali. E aí, de repente, opa, vamos lá. Deus tem algo, vai lá. Eu queria fazer aqui uma pergunta que é olhando para essa mesma situação, mas agora por um outro olhar, por um outro lado. Nós sabemos que hoje a mídia social é, de fato, o principal instrumento de evangelização. Principal instrumento. Nesse período de pandemia, quando a gente achou que a gente ia ser destruído, né? Como é que a gente vai pregar o evangelho se agora você está proibido eu falar para ninguém ali, né? E o que Deus fez? Por conta disso, Deus falou, começa a fazer live todo dia. E o meu canal no YouTube explodiu. Ele saiu de 200 mil para 1 milhão de inscritos em um ano. Entendeu? E o número de pessoas da igreja, a igreja local tinha 4 mil, foi para 12 mil em 2 anos. Por conta desse canal do YouTube. Então tem um lado que é importante saber usar o que Deus está te dando nesse tempo. No passado era o panfleto, né? Depois era a televisão, o rádio. Hoje está dando isso. Deus está dando isso. Então é bacana você entender que você deve trabalhar para que isso cresça na medida da expansão, mas sempre tendo cuidado para que isso seja só o meio e não o fim. Né? E a gente percebe isso quando, por exemplo, alguém que está crescendo passa a te incomodar. Então, se uma pessoa que você vê que está crescendo, que pode te passar em números de seguidores, em números de inscritos, e aquilo te provoca uma sensação ruim, então está na hora de dobrar o joelho e falar, Deus, me perdoe, eu estou perdendo o foco, porque o foco aqui não sou eu. Né? E isso, a gente tem que ter essa coisa. Existem pessoas grandes que elas não fazem com uma pessoa menor porque elas têm medo que essa pessoa se torne grande. Sim, com certeza. Isso acontece muito. E eu acho que todo mundo pode sofrer esse tipo de coisa, mas você tem que, de maneira prática, você tem que falar, não, mas eu vou fazer para ajudar essa pessoa. Até porque essa pessoa vai estar pregando o evangelho também. Pregando o evangelho também. Não é uma competição, né? Não é um business. Exato. Não, e é muito legal você saber que Deus te usou para aquela pessoa
falar de Jesus, falar dele, sabe? E você tem, assim, de alguma maneira, aberto portas para pessoas da música que estão começando? Inclusive agora a gente vai começar a produzir uma menina da igreja, chama Débora. Cara, uma ministra de louvor que a gente, nossa, ama muito lá. E eu vou fazer igual a Rina fez na minha vida, eu vou fazer com ela. E às vezes chamei agora um menino para participar, o João Dias, do meu projeto. Participo de projetos de pessoas também, agora participei de um amigo meu que está começando, assim, né? Que é o Neto. Eu vou participando das coisas, vou trazendo pessoas, porque, cara, eu quero que esses caras, eles falem de Jesus, velho. Jesus está voltando, quanto mais pessoas falando de Jesus, melhor. Né? Então, cara, eu gosto muito, porque um dia fizeram isso comigo, sabe? Né? Eu tive pessoas que participaram do meu projeto no início, que me ajudaram, que foram extremamente queridas comigo. Eu sei como Deus usou essas pessoas para me ajudar a fazer o que eu faço hoje. Né? A falar para ele, com esse tanto de gente que eu falo, a falar dele para o tanto de gente que eu falo hoje, sabe? Foram essas pessoas. Então, cara, eu gosto muito. Eu gosto Amém. muito. Eu sempre peço para Deus me mostrar. Deus, me mostra. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo na Terra. Me mostra quem é que eu vou estar junto. Amém. Nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas antes vamos ter uma palavra aí final do Isaías, do Ramon. Mas eu queria aproveitar e dizer para você que talvez ainda não tenha se inscrito, né? Coisa feia, inscrevido é feio. Se inscrito no canal do Isaías. No YouTube é Isaías Saad. Isaías Saad, se inscreve lá, galera. E no Instagram também, né? Isaías Saad, é isso aí. Se inscrevam lá. E o do Ramon no YouTube Pozella Vilar. Pozella, o meu sobrenome, _Vilar, porque o canal é dele e da Érica, né? Pozella.Vilar. E no Instagram é Ramon.Vilar_, é isso? É isso mesmo. Então, Ramon, aproveita a emenda. Dentro desse papo, o que você gostaria de falar para os nossos queridos espectadores? Fala nessa câmera. Vou falar aqui para você. Cara, nesse papo aqui eu senti muito o peso da questão da fama. Né? Eu acredito que Deus vai te levantar para um determinado propósito que Ele estabeleceu lá na eternidade. Mas você precisa primeiro fechar as vozes aí que talvez estejam dizendo coisas para você. Muitas vezes eu me coloco em situações onde eu me vejo cercado, sabe aquela mesa de Natal? Cheia de gente, um monte de gente falando, e às vezes Deus fala, eu quero que todo mundo fique quieto, que eu vou falar aqui. Eu quero falar para você, cara, tem um tempo de acalmar o seu coração, sentar, orar e escutar a voz de Deus, onde Deus deseja que você esteja, sabe? A efetividade no ministério, aqui como o Isaías disse, o pastor Lamartine disse, não é a quantidade de seguidores que você tem, mas é a influência que você tem com aqueles que estão à sua volta naquele determinado momento. Então fale de Cristo. Nós estamos chegando no fim dos tempos, Jesus está voltando e você é um canal para falar da palavra dele. Amém. Isaías, olhe naquela câmera ali, o que você tem para dizer para os nossos espectadores aí? Primeiro dizer que eu estou muito grato de estar aqui, muito feliz, e dizer que vocês possam fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Amém. O Ramon falou algo aqui muito especial e muito profundo, que a gente tem um chamado. Às vezes você que está me ouvindo é um pastor, é um evangelista, é um mestre, você está esperando uma oportunidade para exercer isso. Mas exerça onde você está. Seja pastor na sua faculdade, seja pastor no seu trabalho, seja um evangelista no seu trabalho, um evangelista na sua faculdade, seja um profeta onde você está. Não espere ter números, não espere ser colocado num púlpito para pregar, não espere ter um CD. Às vezes você é um cantor e você está esperando só gravar um CD. Não, canta na sua igreja, canta nos pequenos grupos, canta na Praça da Sé, canta onde for. Deus te chamou para cantar para Ele. Exerça o que Deus chamou para fazer onde você está. Não espere as visualizações, não espere a grandiosidade das coisas, dos resultados, mas faça o que Deus chamou para fazer onde você está. Seja bênção, Deus conta com você, Deus conta com você nesse tempo. Aqui a gente já disse, Jesus está voltando. Amém. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Que coisa linda. Eu que agradeço esse papo maravilhoso, tenho certeza que todo mundo vai ser muito abençoado, foi denso, muito, assim, estarrecedor ver um jovem de 30 anos com essa maturidade espiritual, entendeu? Entendendo os riscos que a fama traz, né? Mas, ao mesmo tempo, ciente, né, do seu papel, do seu propósito, fiel à sua igreja, ao seu pastor. Que bonito isso, parabéns. Desejo que você tenha sucesso, que você impacte a vida da sua geração, né, que você tenha um discurso para impactar muitas vidas e que
pessoas que ouçam as suas músicas, a tua adoração, se quebrantem, se convertam, sejam transformadas, né, se arrependam dos seus pecados e se santifiquem, e que tudo isso aconteça não só nesse momento que você está ainda jovem, mas ao longo dos muitos anos, né? Que quando faltarem as forças físicas, porque a gente vai perdendo a força, sobre unção, sobre experiência, sobre a paixão de Jesus, e você continue a ser essa bênção que você é hoje, quando chegar no tempo da idade do Ademar, do Asaf e de outros, né, que são ícones aí da música cristã, viu? Deus te abençoe. E eu queria dizer para você, querido, que Jesus está voltando. E eu queria te dizer que a gente deve viver hoje, esperando que ele venha. Muita gente tem dito assim, olha, essa visão da volta de Jesus é escapista, faz as pessoas, né, abandonarem o mundo e aquilo que tem que fazer. Ao contrário, na minha vida, essa expectativa, todo dia eu acordo dizendo, Senhor, será que é hoje? Isso tem feito com que eu busque cada vez mais a Deus, que eu procure santificar minha vida, acertar os meus erros, meu temperamento. Por quê? Porque eu quero estar preparado no dia que o noivo vier. Eu quero estar de bem com tudo que ele faz. A minha oração diária, Senhor, me ajuda hoje a te agradar. Com tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e, sobretudo, com tudo aquilo que eu faço. Então, de novo, eu queria pedir muito que você, que ouviu esse podcast, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal do Isaías. Veja que jovem abençoado, gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Também queria pedir que você ajude a levar essa palavra também através daquilo que Deus tem dado para o Ramon. Ramon é um jovem que também tem uma profundidade, e eu conheço ele de perto, o amor que ele tem por Jesus, a seriedade, a humildade que ele tem. Eu não tenho dúvida de que um dia ele vai estar falando para multidões. E eu queria pedir que você também se inscrevesse no canal dele lá no YouTube, Pozella Vilar. Pozella Vilar. E no Instagram, Ramon.Vilar _. E mandar um beijo para todo mundo, vocês são muito queridos, estão sempre compartilhando a palavra, e a palavra está indo muito longe, porque você tem sido um missionário ao compartilhar esses vídeos. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente até agora, um beijo no seu coração, Deus te abençoe.